Olá, primeiro ano, vamos fazer a correção das páginas 47 e 51 do volume 2, naquele esquema, tá? Eu faço aqui, você corrige, mas só se você tiver feito. Se não fez, dá uma pausa, vai lá tentar fazer e depois volta aqui para corrigir. Então vamos lá para a questão 30. Questão 30 diz o seguinte: dadas as funções f de x igual a 1 mais 2x e g de x igual a 2x mais k, determine o valor de k de modo que tenhamos f de g de x igual a g de f de x. Composição de função. Então, o que é f de g de x? Na função f, a gente vai aplicar o g. Então, quem é f? 1 menos 2 vezes o valor de x, eu vou aplicar quem é g, que no caso é 2x mais k. Então, aqui é f de g de x. Tem que ser igual a g de f de x. Quem é g? É 2 vezes o valor de x. Então, esse de x aqui, eu vou substituir pelo valor de f. O valor de f é 1 menos 2x. Mais o k, que eu quero descobrir quanto é que é. Então, vamos fazer a distributiva aqui. 1 menos 2 vezes 2x dá menos 4x. Menos 2 vezes 2k dá menos 2k. Igual 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 2x dá menos 4x, mais k. Então, onde tem k, eu vou passar para o lado, que não tem k, eu deixo do outro. Então, aqui vai ficar menos 2k, e vou trazer outro k para cá, mais k. Mais k não, vai ficar menos k. Menos k. Do outro lado, a gente vai ter 2 menos 4x, e vou passar 1 para cá, menos 1 mais 4x. Então, menos 2k com menos k vai dar menos 3k, igual 2 menos 1 vai dar 1. Menos 4x mais 4x vai embora, né? Vai dar 0. Passando, como eu quero o valor de k, vou multiplicar os dois lados por menos 1, então vai ficar menos 3k, fica 3k, igual a menos 1. O 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, k é igual a menos 1/3. Então, k é igual a menos 1/3. Questão 31. Essa questão 31 é bastante interessante. Diz assim, vou até dar um zoomzinho aqui. O gráfico a seguir apresenta a função f de x definida no intervalo de menos 1 até 6. Então, está de menos 1 até 6 aqui no x. Calcule o valor de f de h de 3 mais h de f de 4, sabendo que h de x é igual a f de x menos 2. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui o que ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule o f de h de 3 mais h de f de 4. É isso que ele quer que nós calculemos, certo? Então, vamos lá começar a entender o que é que ele quer que a gente faça para a gente ir passo a passo. Primeira coisa, quem é h de 3? Olha aqui a relação de h. Para calcular h de 3, então, h de 3 é a mesma coisa de eu fazer f de 3 menos 2. Tá vendo? No lugar de x, eu vou substituir por 3. Então, h de 3 é a mesma coisa que o f de 1. Aí eu olho aqui no meu gráfico, onde é que está o f de 1? X está aqui. Quando eu aplico o x na função, ele me dá que imagem? Esse ponto aqui. Ou seja, f de 1 é igual a 4. Então, h de 3 é igual a f de 1, que a gente sabe que f de 1 é 4. Então, no lugar de h de 3, eu vou botar f4. Mais o h de f4. Quem é f4? Aí, vamos olhar, f4. Quando eu aplico a função aqui no ponto 4, ela vai me dar a imagem 1. Então, aqui vai ficar 1. Então, f4 a gente já viu que a imagem é 1. Então, vai ficar 1. Mas eu preciso saber quem é h de 1. Vou fazer h de 1 aqui, h de 1 é a mesma coisa que f, vou usar essa fórmula aqui. F de 1 menos 2. Então, vamos lá. Então, h de 1
é a mesma coisa que o f de 1 menos 2 menos 1. Então, quando x for menos 1, a imagem vai ser menos 2. Então, h de 1 é a mesma coisa que f de menos 1, que é menos 2. Então, h de 1 é menos 2. Então, mais menos 2. Então, aqui vai ficar 1 mais com menos dá menos. 1 menos 2 igual a menos 1. Então, a resposta é a letra D. Tá? Então, é a aplicação de composições de funções. Que o segredo é a gente analisar o gráfico. Agora, para a página 51, questão 33. Considere o gráfico da função y igual a f de x exibido na figura assim. Abaixo, a seguir. O gráfico da função inversa é dado por quem? Para saber isso, é só lembrar, né? A gente pode desenhar quadrante, né? Os quadrantes aqui ímpares, que é o primeiro e o terceiro quadrante, e desenhar a bissetriz dela. Desenhar a bissetriz. É como se ela servisse de espelho para refletir esse gráfico. Então, esse gráfico refletido aqui, ele vai ficar assim. E aqui desse lado, passando pela origem, ele fica assim. Tentei desenhar o mais bonitinho possível. Então, ele fica como se fosse assim, tá? Então, isso é propriedade. Isso a gente pode entender como propriedade do gráfico da inversa de uma função. Ela é simétrica em relação à bissetriz. Então, se eu apagar aqui a bissetriz, é como se fosse o reflexo em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela vai ser assim. Que é justamente essa letra C aqui. Bem tranquilazinha. E a questão 34. Sabendo que a função f é definida de os reais tirando 2, isso aqui é o domínio, e a imagem, os reais tirando 1. Dada a função f de x igual a x mais 2 sobre x menos 2, e a gente sabe que ela é invertível, ou seja, se ela é invertível, então ela é bijetora. Determine o valor de f de 0 e f de menos 1 igual a menos 1. A gente sabe que a função, o domínio dela, vai ser esse aqui. Certo? Já a inversa, troca, né? O que era imagem vira domínio. E o que era domínio vira imagem, porque é uma função, né, de volta, vamos dizer assim. Para a gente achar, né, quem é esse resultado que ele quer, que é o f de 0 mais f de menos 1, ou seja, a função inversa de f aplicada no ponto menos 1, e a resposta disso é elevado ao quadrado, a gente tem que saber quem é o f de 0 e quem é o f de menos 1, certo? Aplicado na função inversa. Então, f de menos 1 aplicada no ponto menos 1. Aí a gente teria que achar a lei de formação dessa função inversa, só que a gente pode ser esperto. A gente não precisa achar nessa questão. Ela é meio que para facilitar nossos casos, né? Facilitar a nossa vida, essa questão veio para ajudar. Primeira coisa, eu vou calcular quem é f de 0. F de 0 é botar 0, né, no lugar da lei de formação de f de x, que ele deu aqui. Então, vai ficar 0 mais 2 sobre 0 menos 2. Então, isso aqui vai ficar 2 dividido por menos 2, que vai ser igual a menos 1. Ou seja, quando eu aplico 0 na função f de x, vai me dar menos 1. Como a gente sabe que a imagem da função inversa vai virar domínio, e o que era domínio vai virar imagem, se eu fizer o inverso, aplicar menos 1 na função inversa, ela tem que me dar 0, porque ela tem que fazer o oposto do que faz a função f. Então, eu já matei dois coelhos com cajadada só. F de 0 é menos 1, e f de menos 1 tem que ser 0. F de menos 1 não, f de menos 1 aplicado no ponto menos 1. Fica redundante falar. Aí é só substituir aqui, f de 0 é menos 1, então menos 1, mais f de menos 1 aplicada na função inversa, a gente já viu que é 0, elevado ao quadrado. Menos 1 mais 0 dá menos 1, elevado ao quadrado vai dar 1. Acabou, resposta do 34, resposta 1, tá bom? Questão corrigida, gente, nos vemos na nossa aula. Beijos e até lá.